na lei ou nas instruções do RenovaBio, ele diz que a avaliação de desempenho dos produtores desses combustíveis vai usar como métrica a avaliação de ciclo de vida para quantificar a intensidade de carbono desses biocombustíveis. Aspecto, em termos de emissão, Manuele, em termos de impacto ambiental, o elétrico é melhor? Vamos discutir isso também já já. Então, qual seria a alternativa ambientalmente melhor? E o grande ponto aqui é que a gente precisa avaliar de forma sistemática, tá? Se você compara a emissão no momento em que o carro está andando, realmente o elétrico ele não vai ter a emissão de dióxido de carbono. Mas a gente precisa ver, comparar esse veículo, né? Oi? Já pode falar? Você consegue escutar, Marcelina? Consigo. Olha, dois alunos levantaram. Não, eu acho que eles estão levantando a mão aqui. Agora não ouço mais nada. No caso levantou para concordar. Pronto. A gente segue? Oi? Alô? Oi. Sabrina e Manuele, vocês levantaram a mão? Eu acho que foi porque eu pedi para levantar a mão, quando alguém achasse que um era melhor que o outro, aí elas levantaram. Mas eu baixei já. Tá, então não estão querendo... Não é tá. pergunta, Alguém não. aqui tem alguma pergunta? Pronto, agora a gente vai ter um mecanismo de conversar com você, mas acho que sim, né? Pronto, agora está ótimo o áudio, está sem eco, está ótimo. Quando precisarem falar alguma coisa, pode seguir aí. Vamos lá. Então, a gente vai utilizar para avaliar esses veículos, ou a fralda, ou a sacola, ou seja lá o que for, essa abordagem do ciclo de vida, para avaliar de forma holística, não só o momento da combustão, no caso do veículo, mas desde o momento da extração do mineral até o momento do descarte, do processamento desse resíduo, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é um pouquinho, bem rapidamente, do que seria uma avaliação de ciclo de vida, tá? Eu vou começar me apresentando para vocês, para a gente se conhecer rapidamente aqui. Meu nome é Maria Helena, eu nasci em Recife, mas morei a maior parte da minha vida em Olinda, e morava em Recife, aí na região Olinda-Recife, até janeiro desse ano. Em janeiro, eu fui aprovada num concurso aqui em Campina Grande, no Instituto Nacional do Semiárido. Para quem não sabe, o Instituto Nacional do Semiárido é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eu fui contratada como pesquisadora e estou morando aqui em Campina Grande, na terra da professora Emília, e está dando tudo certo por enquanto, graças a Deus. Então, eu sou formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Pernambuco, sou mestra em Engenharia Mecânica, com ênfase na parte de processos térmicos e energia, e sou doutora também pela UFPE em Tecnologias Energéticas Nucleares.
Então, eu já trabalhei em termoelétrica, eu já trabalhei em projeto de planta de geração de cana, já trabalhei na indústria automotiva, já fiz uns trabalhos no exterior também, pontualmente, e espero que essa bagagem aí consiga contribuir para o trabalho de vocês de alguma forma. Por fim, mais recentemente, né, eu acrescentei aqui que sou mãe desse rapazinho que eu já apresentei, que é a coisa mais linda da mamãe. O nome dele é Ulisses. E vou falar ainda dele, quando eu vou falar da fralda de novo. Mas vamos entrar, então, no conceito aqui de ACV, tá certo? Agora vamos entrar um pouquinho mais na metodologia. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Pronto. Então, vocês devem saber que a nossa população, ela deve chegar aí a cerca de 9 bilhões de pessoas em 2037. 2037 é amanhã, tá aí, batendo na nossa porta. E, em consequência disso, você sabe que a gente tem uma alta de consumo de energia, uma obsolescência programada, geração de resíduos, muito lixo. Isso não é novidade para nenhum de vocês. E vocês sabem que tudo isso vai trazer aí diversos tipos de emissão, sobretudo dióxido de carbono, que está impactando nas mudanças climáticas. A gente tem outros impactos ambientais também envolvidos. E essa corrida contra o tempo para a gente tentar mitigar esses impactos acaba nos levando aí para o que a gente está passando hoje, que é esse fim do mundo, digamos assim. Qual é a boa notícia nesse contexto apocalíptico? Que a nova geração, principalmente vocês e os jovens e crianças que estão vindo aí, estão um pouquinho mais preocupados com o que eles estão consumindo. Então, vocês devem saber melhor do que eu que várias empresas hoje têm um braço de ESG ou de sustentabilidade, cada empresa chama de uma forma. Porque esses consumidores estão mais exigentes, tá? Porque eles estão preocupados em o que eles vão consumir, como eles vão saber o que consumir. Então, essa avaliação de ciclo de vida é um dos métodos para quantificar o impacto ambiental de determinado produto ou serviço. Então, a princípio, ela nasceu, essa avaliação, para avaliar isso. Eu quero comprar uma caneta no mercado. Qual é o impacto ambiental dessa caneta? Se eu comprar um papel reciclado, ele realmente tem um impacto inferior ao de um papel ofício branco normal? Então, esse é o objetivo, tá? E aí a gente vai introduzir o pensamento de ciclo de vida, que a gente trabalhava num conceito de economia linear. A gente extraía os materiais, a matéria-prima, produzia o que a gente queria produzir, vendia, consumia e descartava. O que está se propondo com esse pensamento de ciclo de vida, que não é novo, eu vou falar para vocês já, ele já tem alguns anos, é tornar essa economia linear uma economia circular. O sinal é um termo que está cada vez mais sendo utilizado. Então, ao invés de você ter aquela linha de extração até o descarte, você vai ter ali, no momento do descarte, uma tentativa de recuperar recursos para evitar a extração de novos materiais. Então, você vai, dessa forma, reduzir o uso desses recursos e as emissões, consequentemente, do ciclo de vida desse produto até o seu descarte final, se necessário, né? Então, essas abordagens do ciclo de vida, elas vão ser usadas em todos os setores para examinar as principais categorias e indicadores de impacto. Isso aqui é já, uma categoria e um indicador de impacto. Para avaliar os impactos ambientais e os efeitos finais sociais, ambientais e econômicos. A gente já tem a avaliação de ciclo de vida nesses 3 pilares. Eu vou me deter hoje aqui na apresentação à análise ambiental. A econômica, ela já é... A social é bem nova. Ainda tem alguns indicadores diversos. Vários grupos do mundo inteiro ainda estão discutindo esse método. Então, hoje, nesse tempinho que a gente tem, eu vou falar para vocês mais da avaliação ambiental. Então, vamos trazer como exemplo, como eu já comecei lá atrás, os biocombustíveis. Hoje, quem trabalha com biocombustíveis sabe que a gente considera a emissão do CO2 do bioetanol e do biodiesel, por exemplo, como emissão neutra em dióxido de carbono. Por quê? Pressupõe-se que se você foi lá no campo, plantou a cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar absorveu o CO2 da atmosfera
E quando você transforma essa cana em etanol, e esse etanol é queimado e emite de volta, assume-se de forma grosseira que essa emissão na queima, lá no carro, ou seja lá onde for, é o CO2 que a cana tinha absorvido. Então, é como se o balanço líquido desse dióxido de carbono fosse neutro. Sob a perspectiva do ciclo de vida, não é bem assim. Porque eu não vou ter só a emissão de CO2 na queima lá no veículo. Para eu plantar a cana-de-açúcar, eu vou usar aquelas máquinas que eu esqueci o nome, de botar a semente na terra, vou usar a colheitadeira, e esses equipamentos, por exemplo, eles são movidos a diesel. Então, será que a gente só vai ter emissão de CO2 lá na queima do veículo? De forma nenhuma. Outra coisa, produzir etanol em Recife, onde vocês estão aí, Pernambuco, né, onde a gente tem bastante usinas de cana-de-açúcar. Eu preciso do etanol aqui em Campina Grande. Para ele chegar aqui, ele não vai emitir também, não? Na BR-101, para chegar até aqui, vai. E isso geralmente não é contabilizado. Na ACV, a gente contabiliza tudo isso. Então, dando só um breve histórico para vocês, para quem gosta de coca, a coca foi, digamos assim, a grande causadora, a grande motivadora da criação do método da ACV. Então, para quem não gosta de coca, tá aí uma boa desculpa. Quando alguém falar para você, vai morrer de câncer. Não, a coca criou a avaliação de ciclo de vida. Pode usar esse argumento. Lá em 1969, a Coca-Cola solicitou um dos primeiros estudos de ACV, porque qual era a embalagem que causava maior impacto ambiental. Na época, a gente não tinha uma metodologia, uma norma bem estabelecida, mas já foi a primeira tentativa aí de se contabilizar impacto ambiental, tá? Na década de 60 e 90, foram sendo criados aí alguns recursos, alguns métodos de análise, mas nada ainda muito robusto, tá? E aí o desenvolvimento do método, ele se deu ali nos Estados Unidos e nos países mais nórdicos, né, para isso, para contabilizar o impacto ambiental de materiais, de energia, de resíduos e etc. Porém, até a década de 90, a gente não tinha uma consistência, uma robustez nesse método. Tanto é que os pesquisadores mais antigos pouco utilizavam a ACV para avaliar os produtos propostos. Se vocês derem uma olhadinha nos artigos mais antigos, são pouquíssimos os que abordavam a avaliação do ciclo de vida. Na década de 90, tudo mudou. Quem aqui é nascido na década de 90? Tem alguém aí nascido na década de 90? Só para acordar, só para saber quem é velho. Só tem uma. O resto todo mundo é novinho? Não acredito. Eu vou perguntar de novo. Quem nasceu de 90 para cá, por favor, levante sua mão. Todo mundo veio de 2000, foi? Eu não acredito, não. Minha gente, vocês são tão novinhos. Professora Emília é de 2001, que eu sei, né, professora? É porque o pessoal é de 80, desculpa, gente, desculpa. Então, eu que sou a novinha, né? Foi mal. Tem a Helena aqui de 2003, meu Deus, 2003, eu já estava afim do boyzinho em 2003, mas tudo bem, vamos lá. Então, na década de 90, tudo mudou. Primeiro, por quê? Porque quem nasceu na década de 90 foi muito feliz, teve a oportunidade de viver muita coisa, de comer, de ir para os aniversários desse jeito aí. Isso aí sou eu, com 3 anos. Comer o beijinho embalado no papel, viu esses desenhos aí. A década de 90 foi maravilhosa para nós, que nascemos naquela época. E para o pessoal no finalzinho de 80 também, passou por isso. Mas, não só por isso, foi na década de 90 que a gente teve, finalmente, a criação, a normalização da ACV. O objetivo era quantificar impacto ambiental. Então, em 92, houve uma primeira tentativa na Holanda de normalizar isso. Em 97, realmente saiu a norma ISO, que é a norma que a gente usa até hoje. Luca citou essa norma no trabalho dele, provavelmente Olga também citará, e quem for trabalhar com a CV vai citar, porque é a norma que está persistindo até hoje, claro, com atualizações, mas ainda é a ISO 14040.
Em 1999, a gente começou a ter alguns métodos de quantificação, também geralmente na Europa. Então, o ecoindicador foi na Holanda, e a gente teve a criação de outras bases de dados nessa época, inclusive as bases de dados que a gente usa até hoje, como o EcoInvent, que saiu aí em 2003. Então, na Europa, essa metodologia já vem sendo estudada e aplicada há alguns anos. No Brasil, a gente fez uma revisão de literatura, os trabalhos começaram a aparecer por aqui em 2016, 2017. É algo demorou a chegar, é algo bem mais recente. Então, vamos falar desse método, né? Estou aqui falando do método. Deixa eu falar para vocês do método. Só que falar do método é muito chato. Então, eu vou falar do método trazendo um exemplo para vocês, tá bom? Para ver se a gente consegue assimilar melhor. Então, o que é que seria a ACV? É uma técnica com base científica, sistematizada, né? Para quantificar impactos ambientais de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. E essa ACV, ela vai servir para quê? Ela pode servir para você identificar oportunidades de melhoria do desempenho, o nível de informação também de tomadores de decisão. Então, eventualmente, se uma autoridade do Ministério de Minas e Energia ou Ministério do Meio Ambiente tiver conhecimento, ele pode, talvez, optar por uma política pública em detrimento de outra. A gente também pode usar indicadores de desempenho ambiental mais relevantes e, no meio privado, indústrias, empresas usam a ACV para marketing. Por que não? Para dizer que seu produto tem um impacto menor do que o outro. Isso é possível e eu não vejo como algo de todo negativo, porque se todo mundo competir para ter o produto de menor impacto, no final a gente vai ter um balanço líquido interessante, né? Todo mundo emitindo menos. Então, as principais normas que nós temos para avaliação de ciclo de vida são a ISO 14040 e a ISO 14044. Ambas vão descrever aí os princípios, a estrutura e os requisitos para fazer uma avaliação como essa. Todo mundo sabe aqui o que é ISO. Alguém não sabe o que é ISO? Ótimo. Então, todo mundo sabe que a ISO é uma organização internacional da Suíça que publica diversas diretrizes e normas. No Brasil, geralmente elas não são, a maioria delas não é obrigatória, como a da ACV, por exemplo, mas elas são direcionadoras e sempre são as referências porque elas são elaboradas com base num consenso global, né, de vários especialistas. Então, essa aqui é a estrutura de qualquer ACV. Qualquer um de vocês que for fazer uma ACV vai seguir essa mesma estrutura. O que é que você vai fazer? Você vai definir primeiro qual é o objetivo do seu estudo. Deixa eu pegar uma canetinha. Você vai definir primeiro o objetivo do estudo, depois vai coletar os dados, fazer uma avaliação de impacto e interpretar esses resultados. Vou passar etapa por etapa, mas eu já vou começar, que eu lembrei agora, eu já vou começar usando o trabalho de Luca, já que Luca está aí, vou usar seu trabalho, tá certo, Luca? Então, a primeira etapa do trabalho de ACV é definir objetivo e escopo. Luca fez a avaliação do uso da casca de sururu como material construtivo. Aí a gente perguntou nas primeiras reuniões, né, para a equipe. O objetivo do trabalho de Luca é saber o impacto ambiental do uso da casca de sururu, ou seja, esse é o meu produto agora, certo? Casca de sururu, ou no caso, argamassa de casca de sururu. Para eu produzir essa argamassa, qual é o impacto ambiental dela? Esse poderia ser um objetivo. Outro objetivo poderia ser, é melhor eu mandar essa casca de sururu para o aterro sanitário ou para virar argamassa? Esse é outro objetivo. É fazer uma CV comparativa de qual é a melhor destinação para a casca de sururu. É aterrar, é jogar na praia, é fazer argamassa, é fazer o quê? Então, vejam que são objetivos diferentes, escopos diferentes. Mas a gente vai passar aqui por cada
etapa da ACV, certo? Para a gente passar por cada etapa, eu vou pegar esse estudo para a gente usar como exemplo, que eu achei ele interessante. Ele é um estudo que avaliou, na Dinamarca, o uso de sacolinhas plásticas. Então, aqui a gente tem dois trechos, tá? Esse aqui de cima é a manchete de um jornal que divulgou esse estudo. Então, vejam que a manchete diz: sacolas plásticas têm o menor impacto ambiental. Essa é a manchete. Sacolas plásticas têm o menor impacto ambiental. Abaixo, eu coloquei para vocês a capa do estudo. A capa do estudo é avaliação de ciclo de vida de sacolinhas de supermercado. Então, a gente vai avaliar essa metodologia usando isso aqui como exemplo, tá certo? E no final, vocês vão descobrir se a sacolinha de plástico realmente é melhor ou pior do que a sacola de pano. Que é a notícia, que é o estudo. Então, o que é que seria o objetivo, né? A aplicação pretendida, o porquê você está executando aquele estudo, e você precisa considerar aí o público-alvo e se existe a intenção de utilizar os resultados aí em afirmações comparativas, como eu falei. Meu objetivo é comparar a argamassa com aterro e com alguma outra finalidade ou não? É só contabilizar o impacto daquele material. Então, no caso desse estudo da sacolinha plástica, o objetivo era fornecer para a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca os possíveis impactos ambientais do ciclo de vida para uma série de alternativas do uso da sacolinha. Tá? E aí essa análise comparativa foi realizada com relação a uma série de impactos ambientais e comparou 3 opções. É melhor, depois que eu usar essa sacolinha, é melhor eu incinerar ela, reciclar ou reutilizar. Aqui no Brasil, a gente tem muito costume de reutilizar, principalmente no banheiro, na sacolinha da pia, pronto. Então, eles compararam essas 3 possibilidades. Ou eu vou incinerar a sacolinha, ou eu vou reciclar, ou eu vou reutilizar. O escopo, que também precisa ser definido logo no início, é o sistema de produto a ser estudado. Também foi um ponto de discussão com o Luca. Eu acho que, inicialmente, Luca tinha pedido para calcular a emissão por metro cúbico, não foi, Luca? Da argamassa. Eu não lembro se foi metro quadrado ou metro cúbico. Aí depois a banca pediu que fosse emissão por quilo de argamassa. Tudo isso é definido aqui nessa etapa da ACV, porque isso que eu estou falando, quilo por metro cúbico, emissão por metro cúbico, emissão por quilo, é o que a gente chama de unidade funcional. Então, quando o estudo lá da sacolinha, eu vou mostrar para vocês o resultado depois, ele tinha que selecionar uma unidade funcional. O que é que eu vou usar como métrica para comparar esses processos de incineração, reciclagem e reutilização? Também vou definir aqui a minha fronteira. Vamos supor que eu vou enviar a casca de sururu de Luca para o aterro sanitário. E que esse aterro sanitário, ele tem geração de eletricidade. Quando eu for fazer minha ACV, eu vou considerar o benefício da geração de eletricidade para a rede ou vou chegar só até a emissão do aterro sanitário? Resposta certa nem errada. É uma escolha de cada pesquisador. Na minha tese de doutorado, por exemplo, como eu sou da área de energia, eu considerei o benefício de você gerar energia a partir do resíduo. Mas talvez para o trabalho de Luca, que é algo mais da engenharia civil, talvez isso não seja relevante. Então, essa fronteira do sistema também é uma escolha de cada pesquisador de acordo com o objetivo do trabalho. Então, nesse estudo da sacolinha plástica lá na Dinamarca, a unidade funcional que ele escolheu foi, vejam só, a unidade funcional que a galera selecionou lá. Transportar, ou seja, ele assumiu que se a pessoa pega a sacolinha no mercado, ela usa uma vez só. Transportar um volume médio de 22 litros, um médio de 12 quilos, dos supermercados dinamarqueses para casa, no ano 2017, com uma sacola recém-adquirida.
Eu fiquei espantada porque no Brasil você não leva 12 quilos numa sacola de supermercado, não. Ela rasga antes. Mas na Dinamarca, aparentemente, a sacola é de melhor qualidade, ela carrega 12 quilos. Pois bem, a sacola é produzida na Europa e distribuída para supermercados dinamarqueses. Após o uso, a sacola é coletada pelo sistema de gerenciamento de resíduos. Então, a pergunta que eles queriam responder é, beleza, a pessoa foi lá, pegou a sacola, usou, carregou 12 quilos e descartou. A pergunta é, quantas vezes a sacola de pano alternativa, que todo mundo tem aí, precisaria ser utilizada para obter um desempenho ambiental melhor do que a sacola de plástico? Deixa eu desligar aqui o pessoal perturbando. Ai, meu Deus. Pronto. Então, quantas vezes vocês têm que usar aquela sacolinha de pano para compensar o impacto de uma sacola plástica? Vamos ver. Lá na frente, quando a Regina foi... Vicente vai falar. Oi. Olá, boa tarde. Eu acredito que umas 500 vezes. Aí agora vamos fazer aqui um cálculo rápido, Vicente. Vamos supor que tu faça a feira uma vez por semana. O ano tem 54 semanas. Tu teria que viver quantos anos com essa sacola para chegar a 500 vezes? Só um pouquinho, né? Vamos ver no final, eu vou dizer o número para vocês. Que eu quero que vocês me digam, não, Helena, eu usei a sacola 500 vezes. Vamos ver. Então, a unidade funcional, já expliquei mais ou menos o que é, mas seria o produto. Não importa a função, não importa o tempo. Então, por exemplo, se eu quero avaliar um carro, a produção de um carro feito na fábrica da Jeep, que tem aí em Goiânia, eu vou avaliar o impacto ambiental da produção de um carro. Mas pode ser que eu não queira avaliar o carro, pode ser que eu queira avaliar o serviço. Então, por exemplo, ao invés de avaliar o carro, eu vou avaliar qual é a emissão de um carro da marca Fiat, Chevrolet, BYD, Chery, para transportar um passageiro por 1.000 quilômetros por ano. Vejam que ambos vão quantificar emissões da combustão de um veículo automotor, mas a unidade funcional é diferente, o objetivo dos estudos é diferente. Tá? Então, as fronteiras do sistema, para a ACV, quem fosse aprofundar nesse tema, vai se deparar com esses termos aqui, que em português seriam do berço ao portão e do berço ao túmulo. O que é que significa? Eu sou um produtor de sacolinha plástica. Eu sou uma fábrica de sacolinha plástica. Então, um estudo do berço ao portão seria o meu impacto ambiental do momento que o material entrou na minha fábrica, ou que o material foi extraído até ele chegar no portão da minha fábrica. Do caminhão que levou essa sacolinha para frente, não entra no meu estudo, é só até aqui. Se eu quiser do berço ao túmulo, ele vai pegar da extração do combustível, dos derivados do petróleo lá para fazer o plástico, né? Até eu peguei a sacolinha no mercado, usei e descartei. Então, ele foi do berço ao túmulo. Se essa sacolinha for reciclada, aí eu vou ter do berço ao berço, porque eu extraí, usei, voltou para a linha de produção. Dificilmente a gente consegue fazer do berço ao berço. Geralmente a gente faz ou do berço ao portão ou do berço ao túmulo. Então, continuando aqui, a gente discutiu um pouquinho aqui a definição de objetivo e escopo. E agora a gente chega na análise de inventário. A análise de inventário é a parte mais difícil da ACV, que é quando você vai coletar os dados. Então, para quem quiser trabalhar com a ACV, é aqui que você vai para campo, medir consumo de energia, medir água, medir produto químico, medir o que puder medir. E aí você pode usar dados primários,
se você puder coletar. Então, Luca, o pobre do Luca, vou usar Luca de novo. Luca, no estudo dele, coletou algumas informações de consumo de energia, de consumo de água, para o processamento da argamassa dele. Por outro lado, tinha o cimento, por exemplo, que a gente precisou contabilizar, Luca não tinha como contabilizar o impacto ambiental do cimento. Foi um dado secundário, ou seja, um dado que a gente pegou de uma base de dados externa. E, geralmente, a gente vai ter que apelar para essas bases de dados algumas vezes, porque, na maioria dos casos, a gente não tem acesso às fábricas, por exemplo, ou às instalações que vão fabricar aquele produto. E a quantidade de dados que a gente precisa é assustadora, é bastante grande. Então, a gente deve priorizar os dados primários, porque os dados secundários vão agregar algumas incertezas, mas na maioria das vezes a gente vai ter que usar os dados secundários por falta de opção mesmo. Como é que a gente pode coletar esses números? Medindo, com averiguação em loco, por exemplo, calculando, recorrendo à literatura, muitas vezes, e também recorrendo a estimativas. Por exemplo, se a gente fosse contabilizar o transporte lá da Ilha de Deus para o UPE, da casca de sururu de Luca, provavelmente a gente ia recorrer à estimativa do cara do caminhão. O motorista ia chegar para ele, esse caminhão faz quanto por 1 litro? Para eu poder ter uma noção do consumo de combustível daquele caminhão. Também poderia pegar o modelo do caminhão e na internet tentar descobrir o consumo dele o consumo dele por quilômetro, perdão. Quanto ele faz por 1 litro. Mas tudo isso seria estimativa. E a gente pode usar, se não tiver nenhuma outra opção mais segura, tá? Então, aqui eu trouxe um print de um artigo científico para vocês, que fez um inventário. E aí vocês podem ver de que forma ele organizou isso. Então, aqui ele tem tudo o que entrou no sistema dele, digamos assim, as quantidades e as unidades. Realmente são muitos dados. Essa tabela aí dele, eu acho que tem umas 3 páginas, tá? Eu peguei só um printzinho. Então, essa parte da ACV, que é o inventário, é a parte mais complexa. É você quantificar o quanto você consumiu de cada insumo. Vejam que aqui tem eletricidade, calor, a transferência aqui de um lugar para outro, o diesel, a água em toneladas, enfim. Como eu falei, essa é a parte mais trabalhosa da ACV. E, geralmente, estudos anteriores, avaliações de ciclo de vida anteriores, contribuem para a gente preencher, digamos assim, as lacunas que a gente pode vir a ter. Os softwares e os bancos de dados também costumam nos ajudar nesse sentido. Qual é o problema para nós que estamos aqui no Brasil? Geralmente, as bases de dados, além de serem caras, são europeias. Então, boa parte das emissões quantificadas se deram para um cenário europeu e acaba ficando um pouquinho alterado quando a gente fala de Brasil e de países tropicais de forma geral. Então, continuando aqui na estrutura, falamos do objetivo, falamos do inventário. Vamos falar agora da avaliação de impacto. Nessa avaliação de impacto, eu vou avaliar a significância dos impactos ambientais potenciais. Então, ele vai usar os dados do inventário, que são a etapa anterior, para calcular o impacto. E aí eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz no início. Qual é a diferença da ACV para o GHG protocolo? É muito simples. Eu acabei de falar para vocês que a ACV vai pegar desde a extração do material até o seu descarte. Quando a gente fala de inventário, a gente está falando só de uma parcela desse tempo. Então, se eu estou falando, por exemplo, do inventário de gases de efeito estufa da UPE ou da UFPE, que a gente fez lá também. Se eu quiser contabilizar as emissões pelo consumo de energia elétrica
da UPE ou da UFPE, eu vou usar um fator de conversão do Ministério de Minas e Energia, que é em quilos de CO2 equivalente por quilowatt-hora, para a matriz elétrica brasileira. Só que esse fator é bem baixinho, porque ele só considera as emissões durante a produção da energia. Se vocês lembrarem, a matriz elétrica brasileira ela é muito renovável. Então, a emissão pela produção de eletricidade é muito baixa. Por outro lado, se eu fosse fazer uma avaliação de ciclo de vida do quilowatt-hora disponível para a UPE ou para a UFPE, eu teria que levar em conta desde a extração do gás natural na Bolívia. Todo o impacto ambiental da extração, do transporte, o vazamento que você tem na canaleta, até chegar ao consumidor. Então, se eu fosse fazer uma avaliação de ciclo de vida, o impacto seria muito maior. Todo mundo entendeu a diferença? Digam sim. Achei meio fraco esse sim. Eu vou dar outro exemplo, só para eu ficar com a consciência tranquila. Vamos lá. Vamos falar de... Vamos falar de quê? Outro exemplo aqui para usar, que estaria no inventário da universidade. Resíduo. Que é o que a gente está usando, né, professora? Vamos lá. Se eu vou fazer um inventário de gases de efeito estufa de uma empresa, vamos supor que ela produza uma empresa de laticínios, pronto. No final do processo, ela vai ter um soro ali do leite, que é um material úmido, bastante rico ali em alguns nutrientes ainda, que ele se decompõe e emite aí metano e outros gases de efeito estufa. Se eu fosse trabalhar com a avaliação de ciclo de vida do descarte desse soro, não foi um exemplo bom, porque eu vou pegar só o finalzinho do ciclo de vida dele. Resíduo não é um exemplo bom. Ignorem. Porque resíduo já é uma parte, já é um caso especial da ACV. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Deixa eu voltar aqui, ó. Já que vocês trabalham com resíduo, vamos falar do resíduo. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui. O que é que acontece com o resíduo, certo? O resíduo, a gente não considera que ele tem um berço. Porque o resíduo, ninguém produziu o resíduo querendo produzir. Deu para entender? Esse celular aqui, a fábrica lá na China, ele extraiu o material porque ele quer produzir um celular. Mas você, quando joga uma casca de banana no lixo, você não tá... O seu propósito não é produzir a casca de banana, seu propósito é comer a banana. Então, é como se o resíduo ele fosse um efeito colateral de algum outro processo. Então, geralmente, o berço do resíduo é o momento em que você bota a casca de banana no lixo. A gente não pode considerar que o berço foi quando a banana foi produzida no campo. Porque o que foi produzido no campo foi a banana, não foi a casca da banana. Deu para entender? Então, quando a gente fala de ACV de resíduo, a gente precisa considerar a partir do momento que a gente descarta ele. Por isso que ele é um caso especial. Porque eu não vou trabalhar com o berço dele. Eu vou trabalhar a partir do momento que ele é descartado. E é por isso que eu não vou entrar no mérito do resíduo aqui, porque senão vai complicar um pouquinho. Deixa eu ir lá para frente de novo. Parei aqui, foi? Pronto. Então, quando a gente chega na avaliação de impacto, eu vou visar estudar a significância dos impactos ambientais potenciais. Então, no caso da energia elétrica que eu acabei de mencionar, quais seriam os impactos ambientais causados pela produção da energia solar, por exemplo? Tá? Então, eu vou selecionar as categorias de impacto, fazer uma correlação com o meu inventário e calcular aqui os indicadores de cada categoria. Na grande maioria dos casos, a gente vai trabalhar com uma categoria de impacto chamada potencial de aquecimento global.
que vai nos dar o resultado em quilos de CO2 equivalente. Porém, eu tenho diversos outros impactos ambientais que também podem ser calculados a partir de um ACV. A gente não se limita apenas a potencial do aquecimento global, tá? Embora seja o mais empregado. Então, a gente vai ter diversos métodos de caracterização. O mais famoso, acredito que todo mundo conheça, é o método do IPCC. Então, quando o IPCC emite um relatório, se vocês forem folhear esse relatório, vocês vão ver que tem aqui o fator de emissão para CO2, para metano, para N2O e alguns outros gases aí, fluorclorocarbonos, que são considerados gases de efeito estufa. Vocês com certeza já ouviram a história de que o pum da vaca é 28 vezes pior que o CO2. Ou o metano do aterro sanitário é 28, 29, 27 vezes pior que o CO2. Esse número, 28, 29, 27, vem dessa tabela, no caso do IPCC. Então, como vocês podem ver aqui, o metano de origem fóssil, que seria um metano como gás natural, por exemplo, ele é, segundo o IPCC, 29,8 vezes equivalente ao dióxido de carbono. Para quem não conhecia ainda essa métrica, é daqui dessa tabela que esse número vem. Se for um metano de origem não fóssil, como o da vaquinha, por exemplo, ele vai ser 27 vezes pior, 27 vezes equivalente ao dióxido de carbono para um horizonte de 100 anos, tá? Porque a tabela também me dá para um horizonte de 20 anos e para um horizonte de 500 anos. Vejam que, se eu trabalhar com 20 anos, o impacto é muito maior, porque o metano demora a se dissipar, né, na atmosfera. Daqui a 500 anos, a diferença vai ser menor. Mas, à medida que a gente chega mais próximo, né, o impacto é pior, tá? Geralmente, 99% dos estudos, a gente usa o potencial para 100 anos. E aí, eu estou falando aqui de IPCC, mas cada método desse vai ter o seu fator de impacto. Na minha tese, por exemplo, eu usei o RESP, eu não usei, que é esse aqui, eu não usei o IPCC. Tem muita diferença? Não. Tem mais ou menos. Vejam que aqui para o RESP, o fator é 34 para 1. E no IPCC é 27 para 1. Por isso que é importante, nos trabalhos de vocês, ter essa definição dos métodos de caracterização muito clara, tá? Se você vai usar IPCC, se vai usar RESP, se vai usar algum outro método. Porque cada um deles vai ter um método de cálculo diferente. E quando a gente for comparar com outros, é importante que a gente compare na mesma métrica. Então, além do potencial de aquecimento global, como eu já falei, é o mais utilizado, né? A gente também pode trabalhar com outros impactos, como depressão da camada de ozônio, radiação ionizante, formação de partícula. Quando a gente fala de queima de biomassa, como lenha, bagaço de cana, o particulado é um impacto ambiental bem importante. A gente pode ter acidificação terrestre, pode ter eutrofização. Então, a depender do que você está avaliando no seu trabalho, pode ser que a eutrofização, por exemplo, faça uma grande diferença. Se você está trabalhando com descarte num corpo hídrico, esse fator de eutrofização vai ser super importante. Se eu trabalho com um descarte ou, enfim, um processo que tem um impacto no solo, talvez a acidificação seja um fator a ser avaliado. Então, não se detenham apenas a aquecimento global. Aquecimento global é muito importante, é muito discutido, precisa ser feito. Mas você tem aí uma gama de outros impactos que também são fundamentais para a avaliação de determinado produto ou serviço, tá? Então, essa tabela aqui é a tabela que foi gerada naquele estudo lá da sacolinha plástica. Essa primeira coluna aqui
Como vocês podem ver, a de CO2 é equivalente. Então, aqui está o potencial de aquecimento global para cada um dos cenários que foram avaliados. Mas ele também avaliou depleção de ozônio, toxicidade humana, particulado, acidificação, ele avaliou consumo de água, ele avaliou uma série de impactos ambientais, tá? Mas o primeiro aqui, geralmente, sempre é o aquecimento global. Então, vejam só, de acordo com esse estudo da sacolinha, lembrem, para uma sacola que aguenta 12 quilos na Dinamarca, entre incinerar, reciclar e reutilizar, o que trouxe menor impacto ambiental em termos de aquecimento global ou de mudanças climáticas foi a reutilização. Então, é mais vantagem você pegar sua sacolinha, na Dinamarca, tá? Pegar sua sacolinha e botar no lixo do banheiro, do que reciclar a sacolinha. Se você fosse reciclar, o impacto ambiental seria maior. Pois é, senhor, mas da Dinamarca. No Brasil ninguém fez. Não posso opinar, porque ninguém fez esse estudo no Brasil ainda. E aí, no final, você vai interpretar. Veja só, você encontra um resultado desse, muito estranho, que é melhor você reutilizar do que você reciclar. Você agora vai tentar entender por que aquilo aconteceu, certo? Na minha tese de doutorado, para o impacto de acidificação, a compostagem foi pior do que o aterro sanitário. Meu orientador ficou indignado, porque ele era o maior defensor da compostagem do mundo. E aí, para potencial de crescimento global, realmente a compostagem é uma solução muito melhor do que o aterro sanitário. Mas em termos de acidificação, por conta das emissões de alguns óxidos de nitrogênio, a compostagem foi pior do que o aterro. Então, se a gente se limita só a mudanças climáticas, esses resultados podem ser um pouco enviesados, tá? Por isso que é importante essa fase de interpretação. Geralmente ela é uma fase subestimada, porque é como quem diz assim, já calculei, já terminei. Mas você precisa parar e olhar seus dados, porque pode ser que os resultados sejam um pouco fora do que você esperava. Então, no caso aqui na Dinamarca, o que foi que o pessoal concluiu no final? Que, em geral, reutilizar a sacola é melhor do que simplesmente jogá-la como resíduo, e é melhor do que reciclagem. Tá? E aí, respondendo a pergunta, aqui para uma sacola de... Oi? É uma pergunta, Maria Helena, que eu queria fazer. E se, ao final, ele for para o aterro, qual o impacto que isso tem? Né? A sacola? Porque ele viu 3, incinerar, reutilizar ou Ele não reciclar. avaliou esse cenário. Ah, tá. Porque eu imagino que aqueles reutilização, no final ele vai para o aterro, né? Ou no aterro eles separam também, reutilizam ou reciclam, não sei. Eu teria que pegar, tem um estudo, eu teria que pegar ele para ver esse detalhe. Que eu tenha lido, eu não lembro se no final ia para aterro ou não. Mas, segundo o estudo, considerando apenas mudanças climáticas, você teria que usar a sua sacola de algodão 149 vezes para você compensar, digamos assim, o uso, né, dessa sacolinha alternativa. Se eu for considerar, por outro lado, todos os outros impactos ambientais, não só mudanças climáticas, aqui, todos os indicadores, eu teria que usar, nosso amigo aí falou 500, o estudo trouxe 20.000 vezes. Então, eu vou deixar minha sacolinha para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, não sei quantas gerações vão ter que usar para compensar a sacolinha. Agora, nesse caso dele aí, ele considerou uma sacola de algodão.
Não sei se essa sacola de algodão dele, se esse algodão dinamarquês tem algum consumo muito alto de água, por exemplo, provavelmente de água, né? Não sei qual seria, aí a gente teria que olhar o estudo bem a fundo para entender o que é que causou esse número tão alto. Mas eu gosto de trazer essa avaliação porque tudo depende do ponto de vista, tudo depende de como você faz a sua ACV. Nesse caso, aí por isso, a notícia que saiu lá na frente foi: a sacolinha plástica é a que tem menor impacto ambiental. Mas não é bem assim, né? Senão, vai depender da sua alternativa. Vai depender de onde está vindo esse algodão, de onde está vindo essa sacola. E no Brasil, diga-se de passagem, ninguém usa uma sacolinha para carregar 12 quilos. As sacolinhas aqui são muito mais fracas. Então, a gente teria que fazer um outro estudo regional para entender quantas vezes isso compensaria. Então, só para, indo aqui para o fim da nossa conversa, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer esse tipo de análise. Algumas avaliações de ciclo de vida são bem simples. A que o Luca fez, por exemplo, a gente pôde fazer no Excel. Mas, para sistemas mais complexos, geralmente a gente apela para alguns softwares. Todos esses que estão aí são pagos. O Simapro, o Gabi, são caríssimos, por sinal, absurdamente caros. O OpenLCE é gratuito. Não sei por quanto tempo mais, mas ele é gratuito, mas é um pouco mais chatinho de mexer também. E o EasyTech foi o que eu usei na minha tese, mas o pessoal lá da Dinamarca, da quem desenvolveu, eles fornecem para quem faz o curso deles. E aí você paga um valor pelo curso. Aí eu tive sorte, porque o curso foi na pandemia, eu pude fazer online, porque se fosse para ir para a Dinamarca, eu nunca teria dinheiro para ir. E o EcoInvent é a principal base de dados que a gente tem hoje. Então, se alguém quiser saber o impacto ambiental de 1 quilo de cimento, vai no EcoInvent. Quero saber o impacto ambiental de uma placa solar fotovoltaica, vai no EcoInvent. Tem tudo lá. Dificilmente você vai achar para placa solar produzida no Brasil. Você vai achar para uma placa solar ou europeia, ou chinesa, ou algo mais genérico. Mas, de qualquer forma, já é um ponto de partida, né? Para ter uma noção do impacto ambiental. E aí, como exemplos, e para responder as perguntas que eu fiz lá no início também, eu queria dizer que sim, as fraldas de pano valem a pena. Então, para quem tiver bebê ou pretendendo ter bebê, comprem fraldas de pano, porque os resultados indicam que a performance ou o desempenho ambiental é muito melhor. Então, nessa eu não errei. Eu comprei as fraldinhas lá para o meu filho. E ele gostava, né? Agora tá maiorzinho, já tá com 3 anos, mas ele gostava, não achava ruim, não. O ruim é a gente ficar lavando, né? Mas é outra história. E, em termos de veículo, esse artigo foi publicado em 2023, é um estudo brasileiro, tá? E eles avaliaram qual seria o melhor desenho, digamos assim, qual seria o melhor modelo de carro em termos de impacto ambiental. E eles concluíram, como vocês podem ver aqui no gráfico, que o melhor modelo seria o que fosse híbrido, aqui, ó, movido a biometano. Então, o veículo híbrido movido a biometano seria, segundo esse estudo, a melhor alternativa para o Brasil. Talvez, em outros países do mundo é um desenho diferente, porque a gente sabe que o nosso etanol é um etanol, a produção do nosso etanol é muito eficiente. Então, esse bom desempenho aqui, por exemplo, do etanol, pode não ser tão bom em outros países do mundo. Mas aqui a gente sabe que o etanol de cana que a gente tem, também de milho que está sendo produzido agora, é um processo bastante eficiente, tá? Mas, caso vocês venham a comprar um carro híbrido, comprem um híbrido a biometano, que eu nem sei se existe ainda, mas quando existir, vocês optem por ele, tá certo? Porque vai ser melhor do que um carro puramente elétrico, por exemplo. Aí, quando eu mostrei isso para alguns outros alunos, né, em outro momento, mas, professora, não faz sentido o elétrico. Vamos olhar no detalhe.
Esse aqui, se vocês verem aqui no biometano, esse cinza é o impacto do combustível e esse azul é o impacto da fabricação do carro, certo? Da extração de materiais, da fabricação do carro. Se a gente for ver um veículo puramente elétrico, uma parcela muito significativa do quê? Da bateria, que é essa voz laranja aqui, ó. Então, que é essa, não sei se algum de vocês trabalha com isso, mas já se tem uma preocupação das baterias, dos carros elétricos. O que é que se vai fazer com essas baterias quando a gente chegar ao fim da vida útil desses veículos, né? É uma pergunta que, eventualmente, alguns de vocês aí do grupo podem responder nas suas dissertações e teses, tá? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui à disposição para a gente discutir. Menino, meu e-mail está errado ainda, tem que atualizar esse e-mail. Era está o e-mail da UFPE. Mas eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho desse conceito, da metodologia. Tentei trazer o máximo de exemplos aqui para vocês. E fico à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, estou por aqui. Parabéns, professora. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu não sei, eu estou falando por mim, né? Mas alguém mais quer fazer perguntas? Foi muito bom, Oi, né? professora Manuele. Manuele aqui, online. Pois não, pode falar. Oi, Helena. Olha, só, na verdade, é uma pergunta que tem um cunho de curiosidade. Porque você falou um pouco do seu percurso, né? Profissional, acadêmico. E aí eu fiquei aqui me perguntando como foi que você chegou a parar para pensar nessa temática, né? De Da pesquisa, CV. de trabalho, isso, na perspectiva da sustentabilidade, né? Uma vez que você vem da área da engenharia assim, mecânica, né? Enfim, produção, energia, enfim, algo que, de um modo geral, a gente não associa, né, à sustentabilidade, mas a gente sabe que tem a ver, né? Mas só porque, inclusive, eu tenho empatia pelo percurso, que é um percurso um pouco parecido com o meu. Então, Manuela, essa é uma excelente pergunta. Vamos lá. Quando eu fiz vestibular em 2008, eu queria fazer engenharia ambiental. Na época, a gente não tinha em universidade pública engenharia ambiental. Foi criado recentemente na Rural. Na minha época, tinha engenharia agrícola e ambiental, mas quando eu vi a grade, eu vi que era 90% agrícola e 10% ambiental. Então, eu tinha como alternativa ir para a Universidade Católica, mas eu não tinha condição. Então, eu escolhi engenharia de energia, porque, erroneamente, na minha ignorância, aos 17 anos, eu achava que engenharia de energia seria um curso muito próximo de engenharia ambiental. Eu entrei, gostei, não me arrependo. Mas eu sempre tive o interesse por esse tema, sabe? O que é que acontece? Eu trabalhei na indústria, como eu cheguei a mencionar, eu fiz meu mestrado trabalhando na indústria. Só que quando eu fui fazer doutorado, eu pensei, não quero isso para mim, não vou ficar trabalhando, fazendo doutorado, porque eu não dei na minha mãe. Aí eu pedi demissão e fui fazer só o doutorado, recebendo uma bolsa, como vocês sabem, bem baixinha. Se ainda pegaram reajuste, que na minha época, olha, não tinha reajuste, não, era bem baixinha mesmo. Aí eu fui para o doutorado. E aí, eu entrei no doutorado em 2019 para trabalhar com pirólise. Então, eu tinha, inclusive, alguns pontos em comum com o professor Sérgio Pérez, aí da UPE, porque ele também trabalha nessa temática, né, de pirólise, gaseificação, etc. Eu entrei para trabalhar com pirólise. E a gente tinha um projeto de pesquisa aprovado para comprar essa planta de pirólise. O que aconteceu em 2020? Pandemia. A verba não saiu, todo mundo foi para casa, e eu não tinha mais como trabalhar com pirólise, porque eu estava em casa sem uma planta, sem verba, sem nada. Aí, como eu já ia trabalhar com resíduo, meu orientador fez assim, Helena, ele nem falou de ACV, ele fez, Helena, por que a gente não avalia de forma mais ampla qual seria a melhor tecnologia para destinar o resíduo? Essa era a resposta que ele queria. É melhor enviar o resíduo sólido urbano para aterro, para incineração, para compostagem, para reciclar, para onde? E aí, fui fazer minha revisão de literatura, lá na pandemia, sozinha em casa,
e vi que uma ferramenta que era muito utilizada era a ACV. Então, eu cheguei na ACV dessa forma, porque a gente queria avaliar essas alternativas, e eu vi que era uma metodologia que era bastante empregada para essa finalidade. Qual foi a dificuldade? Que meu orientador e a equipe dele não trabalhavam com esse tema, então eu tive que aprender sozinha do zero. Mas deu certo, graças a Deus. Aí foi assim que eu cheguei na ACV. Foi bem por acaso. Ok, obrigada. Oi, professora. Oi. Boa tarde, meu nome é Ornella. E é só uma curiosidade também. Eu trabalho numa construtora, a gente faz monitoramento de carbono, indicadores ambientais. E eu queria saber o que nós, enquanto engenheiros que trabalhamos em construtoras, podemos fazer, aplicar acerca da CV no processo do ciclo também de uma edificação, na etapa de construção, até a operação. Então, depende do teu objetivo. Vamos supor, tu é a engenheira da construtora X. Aí você quer quantificar o impacto ambiental da construção de um edifício. Isso é possível. Aí você vai quantificar, você vai lá na base de dados, você vai pegar a base de dados para cimento, areia, tijolo, gesso. Aí você vai saber mais do que eu, os materiais que você vai utilizar. E aí, sabendo esses materiais e as quantidades, nesse prédio aqui eu usei tantas toneladas de cimento, tantas de areia, tantas de... Você consegue dizer para mim, olha, o potencial de aquecimento global desse prédio é esse aqui. Tantos quilos de CO2 para o prédio. Essa unidade seria o prédio. Por outro lado, você falou aí, que a empresa já quantifica, deve ser uma empresa grande, porque as pequenas não fazem isso, não. Ela já quantifica suas emissões. E eu imagino que ela não faça ACV, ela faça inventário. Né? Porque talvez não seja interessante para ela fazer ACV, talvez não agregue valor para ela fazer ACV. Não é que a empresa seja ruim por não fazer ACV, talvez só não seja o propósito. Talvez para ela fazer um inventário das operações dela seja muito mais interessante. Por quê? Porque tu concorda comigo que a construtora ela não tem muito efeito, muita autoridade para, por exemplo, mexer lá na fabricação do cimento, para falar com o fabricante do cimento, tu tem que emitir menos. Talvez ela não tenha essa propriedade, mas ela tem como reduzir as emissões nas suas operações. Então, talvez faça mais sentido ela trabalhar com inventário. A não ser que a construtora agora queira ir para um novo ramo de construções sustentáveis e esteja avaliando novos materiais construtivos. Aí é outra história, foi o que o Luca propôs no trabalho dele. Então, tudo vai depender do escopo do seu projeto. Aí vai se aplicar ou talvez não, talvez o inventário seja suficiente. Tá certo, professora, muito obrigada e parabéns pela aula, foi ótima. Obrigada. Professora, eu ainda vou continuar minhas perguntas sobre resíduo sólido. Vamos lá. Porque eu sei que vai voltar para mim. Veja, a gente acabou de fazer a análise gravimétrica lá em Petrolina agora. Eles, por exemplo, reciclam 38% do que produzem. É um bom índice, 38%. Foi o melhor até agora. Eu não sei se houve algum problema, mas eu fiz a análise gravimétrica de 5 dias e a gente usou tudo que eles produziram. Tá? Eles produziram em média 9 quilos por dia. Abrimos todas as sacolas. Tinha, deixa eu ver, uns 2,7 kg de orgânicos, com borra de café, essas coisas, né? Que trabalho. Vocês pegaram resíduo sólido urbano mesmo da população? São 30 funcionários e, por exemplo, na semana passada tiveram 38 que participaram de um curso.
então também estavam lá. Só que a gente separou os resíduos de um e outro e percebeu que os 38 produziram menos do que os funcionários, os 30. A gente imagina que o número de horas que eles estavam era menor, provavelmente não almoçaram lá, então tudo isso influi um pouco. Uhum. Aí a pergunta é, por que quando eu faço análise de ciclo de vida com base no seu relatório, né, a reciclagem é tão impactante na redução das emissões, ou seja, a retirada do CO2? Enquanto que quando o senhor Lucas faz o GHG, quase não tem impacto nenhum no que a gente manda para reciclagem. Vou lhe dizer, vamos lá. Quando a gente fez a ACV, quando a gente fez esse trabalho, a senhora me pediu, Helena, eu quero mostrar o benefício da reciclagem. Eu quero destacar isso. Eu fiz perfeito. Então, o que é que a gente considerou naquela redução das emissões? Que ao reciclar uma latinha de alumínio, por exemplo, eu deixo de extrair alumínio para uma nova latinha. E isso é um impacto muito grande, positivo, né? A gente tem uma redução de extração muito grande, principalmente para alumínio e para os plásticos duros, né? O que acontece quando a gente trabalha com inventário, que é o GHG protocolo? O que ele considera? Que eu peguei aquele material e não mandei para o aterro. Mas esse material, ele é um material, ele não chega a ser inerte, mas ele demora muito para se degradar, centenas de anos. Então, em 100 anos, que é o que a gente usa, como eu mostrei para vocês, a emissão desses materiais no aterro sanitário é nada ou quase nada. Concorda comigo? Então, vamos lá, eu tinha aqui um material, um plástico. Eu mandava ele para aterro. O impacto desse plástico no aterro, olhando só essa parcela do processo aqui. Peguei o plástico e joguei no aterro. A emissão desse plástico no aterro é muito baixa em 100 anos. Ele vai se degradar em 300, 400 anos. Então, quando eu deixo de mandar esse plástico para aterro e dou outro destino, o benefício, olhando pela vista do GHG Protocol, é um benefício muito pequeno. Porque a emissão que eu estou evitando é muito pequena. O que acontece na ACV? Eu considero, como eu falei, desde a extração do material. E nos números que eu passei para a senhora, a gente está considerando que um alumínio que é reciclado, um plástico que é reciclado, ele substitui parcialmente um plástico novo. A gente não usa a proporção 100 para 100%, né? Porque não é possível, a gente sabe que o material reciclado, ele vai ter uma qualidade um pouco menor, então ele não substitui 100%. Mas ele substitui uma parcela do alumínio bruto que seria extraído. Então, essa é a diferença. O GHG, ele não considera essa substituição, ele considera só aquela emissãozinha no aterro que não vai acontecer e que é muito baixa. Então, o GHG é interessante para alguns tipos de análise e para outros pode sofrer essa distorção que a senhora está vendo. Geralmente, empresas usam GHG protocolo, porque como eu falei para a colega da construção civil ali, às vezes é mais interessante para a empresa só avaliar o que está acontecendo no processo dela, e não o impacto posterior, a consequência daquela alternativa, que é o que a ACV fornece. Obrigada, professora. Manuela quer que eu projete o slide, deixa eu colocar nela. A senhora vai mandar os slides para os alunos? Posso mandar para a Olga, para a senhora, vocês podem encaminhar, não tem problema nenhum. Obrigada. Não sei se acho que foi agora. Eu disse que o e-mail estava desatualizado, mas eu já atualizei, o que está aí agora está certo. Vou dar o FPE, mas já botei o do INSA. Mais alguma pergunta? Olga, pergunta do seu trabalho. Aproveite, né?
uma dúvida. Boa tarde, professora. Tudo bem, minha co-orientadora. Em relação ao ACV integrado, qual a diferença? Certo, que é a ACV que a gente está propondo para o seu trabalho, né? Isso. Pronto. Como eu falei para vocês no início da apresentação, aqui eu abordei a ACV, digamos assim, o levantamento de impacto ambiental, que é a ACV lá da Coca-Cola, lá da década de 90, mas nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, alguns pesquisadores começaram a propor ou a avaliação de outros impactos, como, por exemplo, o impacto econômico e o impacto social. Então, está se criando aí uma nova metodologia de ACV, que a Olga citou, uma ACV integrada, ou uma análise de sustentabilidade e avaliação do impacto ambiental, social e econômico. Então, por exemplo, pode ser que o etanol tenha um excelente desempenho ambiental, mas um péssimo desempenho econômico, e vice-versa. Então, geralmente, a análise integrada, ela usa alguns fatores de ponderação para dizer, olha, a melhor solução para esses 3 critérios, social, econômico e ambiental, é esse daqui. Só como eu falei, é uma metodologia nova, por isso que é seu trabalho, Olga, porque ainda estão discutindo qual é a melhor metodologia, econômico nem tanto, mas o social ainda é bem polêmico. Como é que você vai quantificar o impacto social? Você vai chegar na pessoa e vai dizer, você está feliz? Então, eu estava conversando, inclusive, com um colega hoje que trabalha na Noruega, que mesmo lá ainda existe uma discussão muito, muito forte sobre esse conceito da ACV social, mas a integrada seria isso. Em vez de considerar só o benefício ambiental, considerar o social e o econômico também. Muito obrigada, professora. Nada. Foi uma... Professora, nós agradecemos a presença da senhora. Eu que Foi agradeço. uma excelente palestra, bem esclarecedora para a gente. E foi um tema inovador na turma de TAIS. Então, foi a primeira vez que incluímos a CV na disciplina de TAIS. E agradecemos muito por esse enriquecimento no nosso curso. Perfeito.